pelo convite e sou muito feliz. Eu acho que a gente pode começar. Como foi a linha cronológica para você chegar na sua função, onde você está, como você conseguiu, por que você quis essa área, por que você migrou, né? Porque, tipo, o que você fazia aqui antes e o que, como mudou para o que você está fazendo agora. E até mesmo a gente queria saber, ainda mais que a gente está no terceiro, né? A gente está muito confuso. Ano que vem tem que bater o martelo. Ou não, a gente queria saber como foi a sua época, assim, quando você estava com a nossa idade. Sua trajetória. O que você queria quando você era adolescente. Que a gente está meio assustado. Então, é assim, bom, eu tenho pais empreendedores. Então, para mim, apesar de eu me lembrar muito claramente que uma vez a minha mãe me perguntou, filha, você quer a pedagogia mesmo? Porque eu já estava encaminhada. Eu nunca pensei em fazer algo além da pedagogia, porque eu sempre fui muito envolvida com a escola. Então, como filha, apesar da minha mãe ser, como vocês conhecem, é uma pessoa que tem bastante controle das coisas, é uma pessoa que, né, sabe o que faz. Né? Então, eu nunca fui uma criança, vamos dizer assim, que podia fazer qualquer coisa. E eu não podia entrar nos ambientes que eu era proibida do colégio, sempre respeitei muito. Mas eu não posso dizer que eu não tinha certas liberdades diferentes de qualquer outros alunos. Mas eu sempre fui tratada como uma aluna aqui dentro, né? Então, quando eu fui para escolher a minha profissão, eu meio que, eu não pensei em outra coisa a não ser pedagogia. Até porque eu já estava envolvida no colégio. Eu comecei a trabalhar aqui, gente, com 16 anos. E a minha mãe fala, eu vou contar a história do lado da minha mãe, que ela contou assim, que um dia eu cheguei para ela e falei assim, mãe, eu quero trabalhar. Ou vai ser aqui, ou vai ser na escolinha da minha avó. Porque minha avó tinha uma escolinha de educação infantil. E eu queria trabalhar com 16 anos. Por quê? Porque eu queria ir pro shopping. E na época eu queria ter R$10, gente, R$10. Para mim, na época, R$10 era muito. E hoje não. E aí eu falei que eu queria ter os R$10 para ir no shopping, poder comprar minhas coisas, ir no cinema e tudo mais, né? E com 16 anos eu dei esse checkmate para minha mãe e ela falou, tá bom, filha, então, ok. E eu comecei a trabalhar na recepção. Na verdade, eu comecei como arquivista aqui no colégio. E aí eu comecei como arquivista, aí depois eu ajudei na parte interna da secretaria, aí depois eu fui para a recepção do colégio. E não recepção, eu adorei. Porque eu lidava com pessoas. E eu não lidava com papéis. E eu amei. E aí, claro, né, eu tinha ali meus... Aí, na verdade, quando eu passei para a secretaria, eu acredito que eu já devia ter meus perto dos 18 anos. Uns 18 anos, né, porque poderia trabalhar. Então, eu só ajudava com 16 anos, né, tal. E aí, eu fui fazer a faculdade de pedagogia. E aí, comecei, então, a ajudar no colégio como auxiliar de coordenação. E ajudei na auxiliar de coordenação, comecei a dar aula. Eu dei aula de filosofia para o ensino médio. Novinha, 20 anos, eu dei aula para... A Camila, vocês conhecem a Camila do colégio? A Camila foi minha aluna na época. Ela foi minha aluna. E aí eu dei aula, né, de filosofia, dei aula de ensino bíblico para o Fundamental 1. E aí eu fiquei, porque um professor tinha saído e tal, eu fui de filosofia, como eu já tinha acabado a pedagogia, eu podia, né, eu sou habilitada a dar aula de filosofia também. E aí eu dei aula de filosofia e tal, terminei a faculdade. E a coordenadora que estava na época, eu falo que é Deus, né? A coordenadora que estava na época, ela se aposentou pelo INSS, que ela passou por uma questão pessoal muito grave, e ela teve que se aposentar, e bem quando eu me formei. Então, eu entrei na coordenação. E eu falo que essa história é uma história boa para mim, porque eu sempre disse, eu não quero ter meu cargo aqui no colégio porque eu sou filha. Eu precisava que fosse por reconhecimento, sabe aquele negócio? Por mérito meu. E aí, como essa coordenadora se ausentou, né? Precisou se ausentar, eu entrei no lugar. Porque eu já estava ali na coordenação, já estava acostumada, eu entrei. E aí, obviamente, com alguns anos eu não me recordo agora, quantos anos de coordenadora, eu então entrei como diretora pedagógica. Porque eu já estava envolvida com muitos projetos. Inclusive, um deles é o TCEM. O TCEM é o trabalho de conclusão do ensino médio. Foi eu que criei esse trabalho. A primeira turma fui eu que formei. E hoje ele está dentro do processo, né, do técnico, mas eu sei que o Rodrigo ainda mantém um pouco dessa essência. Ela ficou uma coisa muito mais bonita, né? E é isso. Aí eu fiquei como diretora pedagógica e tal. E por uma questão, casei e tal, por uma questão da vida mesmo, eu escolhi outro rumo. Como eu disse para vocês quando eu entrei na recepção, eu gostava de lidar com pessoas. E eu
comecei a me interessar pelo coaching. E aí foi o coaching que foi me levando para o marketing, né? Porque aí eu comecei a querer criar cursos digitais, comecei a estudar mais sobre isso e como colocar a minha marca mais para frente. E aí eu fui entrando no marketing e minha mãe sempre falou, eu sempre fui muito criativa, porque os eventos eu que sempre fiquei responsável, projetos eu que sempre fiquei responsável, assim como hoje eu sou de marketing, mas eu estou envolvida em todos os projetos, essas coisas que eu era a diretora pedagógica que fazia. Hoje é só com um olhar diferenciado para o marketing. Foi assim que eu cheguei no marketing. Nossa, que legal. Muito legal. Uma trajetória muito completa, né?